Se você está vendo o sol ou a lua, seja muito bem-vindo, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Esse canal foi criado pensando em levar a você conteúdos de qualidade, relevantes para o seu negócio, e num formato inovador. Assim como os programas de rádio, o podcast é extremamente versátil e foi criado para que você possa se informar no momento em que você tiver um tempinho para agregar conhecimento no seu dia a dia, seja o caminho do trabalho ou na academia. Hoje nós estamos aqui com a Isabela Esteves e a Sabrina Petri, da Lamparina, agência de sustentabilidade, uma agência que está com a Megamate desde 2015. E hoje nós vamos escutar um pouquinho essa vivência delas, a experiência com a sustentabilidade, projetos sociais. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o nome Lamparina, como é que foi esse empreendedorismo por parte de vocês em dar esse primeiro passo, os desafios. A Lamparina surgiu de uma vontade nossa de trabalhar a sustentabilidade de uma maneira mais criativa e inovadora do que a gente vinha observando como ela estava sendo lidada pelas grandes empresas, pelas instituições em geral. Numa conversa mesmo, a gente trabalhava junto, a gente como consultoras, e aí surgiu a ideia de, poxa, acho que a gente pode fazer diferente, a gente pode gerar mais resultados, mais impacto, isso pode dar muito mais frutos do que a gente tem visto como a coisa tem caminhado. E o nome Lamparina veio de uma busca nossa de procurar algo que tivesse um significado e tivesse uma longevidade. Quando a gente pensa na lamparina, a gente pensa num objeto que existe há muitos anos, mas que ele vem se transformando em sua forma, né, ao longo dos anos, mas a sua essência permanece sempre a mesma, que é o óleo e o fio condutor que levam luz para onde quer que seja. E é isso que a gente busca com a lamparina. Que bacana. E quando vocês, antes de dar esse passo para o empreendedorismo, né, de ter um negócio próprio, vocês trabalhavam juntas? Era em alguma agência também ligada à sustentabilidade, projetos sociais? Sim, era uma outra empresa, mas hoje em dia fala-se muito sobre essa questão do propósito do trabalho e tudo mais. E por mais que isso pareça... Tem divergências sobre essa temática, fazia muito sentido pra gente. A gente queria trabalhar com alguma coisa que a gente acreditasse. E nesse outro lugar, nessa outra agência também com sustentabilidade e responsabilidade social que a gente trabalhava, a gente questionava muito as razões das nossas entregas. Era muito para dar um check para o cumprimento de uma licença e não necessariamente com consistência e com resultados reais, que era o que a gente buscava, e é o que a gente busca até hoje. A gente acredita muito no resultado do trabalho que a gente entrega, para além do valor ou além do contrato. A gente está muito preocupado com o impacto que o nosso trabalho está gerando, né? Por isso a missão da Lamparina é contribuir para que empresas impactem a sociedade de uma forma positiva. E a gente tem cumprido esse propósito ao longo do tempo. É bacana porque não surgiu somente com uma vontade de ganhar dinheiro, né? O empreendedorismo ele visa um lucro. Mas vocês visaram isso e também um cumprimento de uma missão que vocês desenvolveram em busca desse propósito, e até hoje vocês buscam esse posicionamento, né? Acho que era muito mais uma inquietação nossa com o que a gente enxergava que poderia gerar resultados muito bons para a sociedade como um todo e para as empresas também, óbvio, né? Ninguém está falando aqui de caridade, de filantropia. Mas, na verdade, a gente enxergava que essa relação de ganha-ganha poderia ser muito mais equilibrada do que o que a gente vinha observando. Então, foi essa nossa inquietude que nos levou a abrir a Lamparina. Claro, e sem hipocrisia. A gente fez uma pesquisa de mercado, a gente viu que tinha espaço para trabalhar com uma visão que a gente tinha, como a Sabrina falou, de uma maneira mais criativa, mais inovadora, com entregas mais surpreendentes. A gente achava que as empresas estavam trabalhando de forma muito engessada e tinha espaço para desenvolver mais. Então, teve uma pesquisa de mercado, a gente viu que tinha espaço para a gente desenvolver esse tipo de trabalho, tanto que agora a gente está completando 7 anos e a gente está fazendo um trabalho de reposicionamento, porque a gente enxerga que esse tempo já passou, a gente já amadureceu
E, claro, como você falou, o empreendedor ele gera o lucro, mas a gente entende que a Lamparina não se sustentaria só pelo lucro. Pelo dinheiro, a gente continuaria onde a gente estava, por exemplo. Então, a gente diz que a Lamparina é a nossa primogênita, né? Foi a nossa primeira filha, foi gerada e nasceu no tempo certo. Perfeito. E a gente vê também que muitos acham que o empreendedor se joga da janela. Na verdade, ele desce degrau a degrau, né? E isso é o que a gente está ouvindo de vocês de experiência, de identificar uma oportunidade, de ter um propósito de vida, de ter uma causa, né? E implementar isso no negócio de vocês. Trabalhar com o que a gente gosta, a gente nunca vai ter um árduo dia a dia, um árduo cotidiano, né? A gente sempre fala isso, que desde que a gente abriu a Lamparina, a gente nunca mais teve angústia de domingo. Aquela angústia de que no dia seguinte, tem que trabalhar, caramba, vou voltar. Não, a gente fica... A semana passada a gente teve um monte de viagem, não foi no escritório, estavam as duas assim, doidas para ir pro escritório, para voltar a trabalhar. A gente realmente... Acho que a gente se encontrou na Lamparina. E é isso, a gente vem crescendo de acordo com... Não só com as demandas, mas também com o que a gente enxerga do nosso potencial de crescer, de atender clientes maiores, de entregar cada vez mais soluções rebuscadas, inovadoras. Então, a gente começou a Lamparina maior do que a gente imaginava, porque a gente achou que a gente ia começar com pequenas empresas, pequenas entregas, e na verdade a gente não começou assim. E de lá para cá, a gente tem se expandido. Assim, a gente ainda é, de vez em quando, um pouco conservadora, mas quando a gente olha porque a gente entrega, caramba, não, a gente está entregando grandes soluções, né? Grandes produtos. Então, a Lamparina já é bem maior do que a gente imaginava que seria no tempo que ela existe. Muito bacana. A gente trabalha no franchise e a gente vê que um dos grandes obstáculos é a junção de pessoas que querem investir e se tornarem sócios. E depois a gente vê uma história triste, que é desses sócios não serem mais amigos. E eu, por estar muito próximo de vocês, né, nas nossas reuniões, ao longo desses anos todos, é uma prova, né, de ver o quanto que vocês prezam por isso. E hoje, vocês explicando mais sobre a Lamparina, eu vejo que a Lamparina é realmente a filha das duas, né? E vocês prezam por ela, e por isso que a sociedade dá certo, porque a Lamparina está em primeiro lugar, né? Então, isso é um grande de estrutura de empresa e continuidade para quem está nos ouvindo ou para quem também quer abrir o seu próprio negócio. E eu acho que tem uma coisa interessante nisso, Júlio, que a gente passou por uma fase buscando investidor. Então, a gente precisava expandir, a gente precisava crescer. E com várias pessoas que a gente conversou, eles alertavam sobre isso. Assim, vocês têm uma afinidade e algo em comum muito bom. Corre o risco de entrar uma terceira pessoa, um investidor, um terceiro sócio, e isso se romper. Então, avaliem um plano de expansão mais conservador, mas que permaneça com a essência de vocês. E a gente refez o nosso plano justamente por isso, porque a gente enxergou essa questão. A gente vive na Lamparina uma visão diferente da que eu tenho como criação, porque eu fui criada, meu pai tinha uma empresa, e eu fui criada sobre aquele viés, né? A sociedade só dá certo quando é feita em família. E eu acredito também no oposto. Eu tenho certas resistências quando é para esse trabalho, essa gestão familiar. Então, romper com o paradigma que eu trouxe da vida e entender que a gente pode construir uma coisa diferente. E eu não acho que é nem você ter que ser tão parecido com o outro, porque a gente é muito diferente em várias coisas, assim, até no nosso perfil, no trabalho. A gente meio que já se divide automaticamente com os clientes, com as entregas, a gente já sabe mais ou menos o que cada uma faz melhor, isso já é automático pra gente, mas a gente tem posicionamentos bem diferentes e a forma de encarar não é nem o negócio, mas assim, de enxergar soluções diferentes, mas ao mesmo tempo a gente tem uma visão muito comum de onde a gente quer chegar, né? A gente, de princípios, de valores. A gente tem valores, né, que caminham juntos, princípios que caminham juntos no que a gente acredita, não só para o trabalho, mas para a vida de uma maneira geral. Então, eu acho que isso é fundamental. Você não precisa ser igual ao seu sócio, e a gente é bem diferente, mas você tem que ter uma visão que case com a visão da pessoa que está trabalhando com você, porque se a Isabela fosse uma pessoa que visasse exclusivamente o lucro e eu não me preocupasse nada com isso, quisesse só as entregas, a coisa não estaria dando certo.
Então, acho que tem que ter um casamento disso, da visão, dos valores, de onde você quer chegar. Mesmo que você percorra isso de formas diferentes, assim, em alguns momentos, né? Ô Sabrina, desde 2015 existe um movimento, né, de interesse das médias e grandes empresas em busca de uma defesa de causa. O que se deve esse movimento? Bom, eu acho que são várias coisas, na verdade, né? Eu acho que tem uma busca da sociedade e uma cobrança da sociedade cada vez maior em entender o que ela está consumindo, de que forma as coisas estão sendo produzidas. Isso é um questionamento. Então, muitas empresas estão respondendo a essa demanda. Mas, além disso, as próprias empresas têm sido cobradas pelos seus próprios colaboradores também, né? Assim, as pessoas gostam de trabalhar em lugares que têm propósito, que se preocupam com a vida pessoal dos seus funcionários, que fazem algo para além de só gerar lucro para os seus acionistas. Então, isso é algo que vem num crescente, as empresas estão respondendo a isso. Uma empresa não se sustenta mais se ela simplesmente ignorar isso. Ela pode até ainda levar um tempo para entender que ela precisa ter um propósito, ela precisa conversar com a sociedade de forma transparente, pensar no que ela entrega de uma maneira geral para além do seu produto, mas isso não vai longe. Assim. A gente vê casos, inclusive, de empresas que têm dificuldade de acessar empréstimos e investimentos por conta disso, porque não preenche um quesito de sustentabilidade, de responsabilidade social. E aí, eu acho que é importante a gente falar que tem uma grande diferença, e a gente discute isso muito na Lamparina, assim, o que é o propósito e a causa genuína e o que é marketing de causa, que é algo que vem crescendo muito hoje em dia e que são coisas bem distintas, assim. O marketing de causa é você ter uma causa pela causa, assim, pelo que você quer refletir na reputação da sua empresa, mas você não tem, de fato, uma entrega concreta com aquilo que a gente é super crítica desse processo, tem muita gente que faz, mas na Lamparina a gente trabalha uma causa com uma entrega real. E aí a reputação, o retorno de imagem, ele vai ser uma consequência. Ele não é o objetivo principal e ele nem é algo vazio. Então, acho que é importante a gente ter uma noção porque muita gente surfou nessa onda da causa e teve uma desvirtuada do que realmente é o propósito, né? Em 2014, a Megamat concluiu um lindo projeto, né, que nós fizemos junto com os nossos franqueados, profissionais da franqueadora, e que inclusive foi o início da nossa longa parceria. E nesse projeto a gente identificou a nossa causa, a gente fez uma dinâmica, foram meses da gente trabalhando em busca dessa afinidade. E seria legal a gente ouvir hoje como é que vocês construíram essa metodologia, quais foram os desafios e as conquistas, né, que vocês hoje enxergam que a Megamat teve com esse plano. A gente desenvolveu essa metodologia de definição de causa. A ideia é enxergar o DNA social da empresa, extrair da empresa essa essência, esse propósito social, e que não necessariamente ele está simplesmente refletido nos produtos, na missão ou na visão, mas passando pelo público interno. A gente entende que uma empresa é feita de pessoas. E uma curiosidade é que no desenvolvimento desse processo, ao longo desse processo de definição de causa da Megamat, a gente tinha certeza que no final das contas a gente ia concluir que a causa da Megamat era uma questão ambiental, por conta dos seus produtos orgânicos, enfim, da sua responsabilidade ambiental. E foi uma surpresa quando a gente viu que não, era muito mais social do que ambiental. A gente viu que franqueados, funcionários, enfim, a equipe como um todo entendia que a marca e a empresa podia somar muito mais na vida de famílias, na estruturação de famílias, com foco em criança, do que propriamente na causa ambiental, que está considerada na política de investimento social, mas que não é o eixo principal. Então, esse foi o processo. A metodologia que a Lamparina trabalha continua a mesma, focado nas pessoas, entendendo que através de pessoas a gente chega no DNA social da empresa. A partir da definição dessa causa, foram estruturados alguns projetos que a Megamat já tinha alguns projetos na área social, ainda que sem uma linha estratégica por trás. Então, esse trabalho de reposicionamento, a gente redefiniu essa estratégia e partiu para a atuação de projetos à luz dessa causa. Com o processo de amadurecimento, a gente propôs que a Megamat fizesse uma reflexão sobre a sua cadeia de valor. Então, a gente fez um olhar para fora, o que a Megamat pode contribuir com a sociedade de uma maneira geral, como marca, e internamente o que ela pode fazer dentro dos seus processos. Foi quando surgiu a proposta da Megamat assinar o Pacto Global, ser uma empresa signatária do Pacto Global
a gente está indo para o 3º ano, que propõe refletir todo o seu processo produtivo à luz dos 10 princípios do pacto. E aí a gente está falando de direitos humanos, de política ambiental, de política anticorrupção. Então isso mostra um amadurecimento e um salto da preocupação da empresa com uma gestão sustentável, responsável para a sociedade. Entende que mais do que entrega e valor econômico e financeiro, é o que a gente sempre questiona, né? Toda empresa tem uma razão social. Qual é a sua razão social de fato? Por que você existe para a sociedade? Existe uma responsabilidade no território que ela ocupa. Então foi essa reflexão que a gente trouxe para a Mega, e ao longo desses anos a gente vê um amadurecimento significativo e expressivo desse processo. Você falou do Pacto Global da ONU e em 2018 nós fomos reconhecidos, né, dentro do franchising como o maior prêmio de sustentabilidade e reconhecimento devido a essa parceria, né, esse pacto que a gente fez com a ONU, respeitando todos esses princípios. É um reconhecimento que nos engrandece, nos deixa muito felizes, e vocês têm total participação disso. E inovador no segmento de franquias, né? Totalmente. Quando falamos em projetos sociais, o brasileiro ainda remete muito à caridade. E sabemos que ter uma causa social é algo mais profundo. Como vocês lidam para fortalecer esse entendimento perante os empresários e direcionar as pessoas realmente para o cerne social? Houve uma mudança gradual de como a gente trabalha projetos sociais, não só no Brasil, no mundo todo. Tem origem na filantropia, movimentos sociais, movimentos de igreja, só que isso foi mudando muito de acordo também com a própria sociedade, os desafios da sociedade, né? Crises políticas, econômicas, sociais. Então, o terceiro setor teve que se reorganizar e as empresas também tiveram que mudar a sua ótica, né? Do que elas fazem pelo social. Porque antigamente tinha muito isso, grandes fortunas que faziam doações, grandes empresas que faziam doações para uma organização, mas elas não tinham um olhar estratégico para isso. E isso é importante, a gente trabalha muito hoje com o que a gente chama de a lógica do investimento social, que é o seguinte, o investimento social ele tem que dar um retorno da mesma maneira como o investimento financeiro tem que dar. E a gente está falando do retorno não só para a empresa, para quem está, né, destinando o recurso, mas para os beneficiários também. Então, quando você investe, seja investimento financeiro, seja investimento de recursos humanos, você precisa avaliar como aquilo está sendo trabalhado. Então, quando a gente trabalha com as empresas, com os nossos clientes, a gente puxa muito para essa lógica. Você vai destinar um valor para determinado projeto, você vai começar a trabalhar seu investimento social, você vai ter um retorno. Você vai ter um retorno de imagem, você vai ter um retorno de impactos naquele território onde você está trabalhando. E por conta disso, a gente trabalha muito com o que a gente chama de monitoramento e avaliação, que é você ter os projetos cada vez mais próximos da empresa, formação de parcerias, formação de rede, e com isso você garantir que o que você está trabalhando está de fato gerando resultado. E é com isso que a gente trabalha com as empresas. Olha, a gente não trabalha mais com a lógica da filantropia, a gente trabalha com a lógica do investimento social privado. Mas, Sabrina, você acredita que essa cultura e esse entendimento passa da empresa para os seus profissionais, ou às vezes a Lamparina precisa fazer um projeto e um entendimento global para que esse objetivo seja alcançado e essa linha seja seguida? Eu acho que a gente está evoluindo muito. A gente tem alguns clientes hoje que já entendem bastante a questão do investimento social privado, mas aí a gente ainda esbarra muito em pessoas e empresas mesmo que pensam na responsabilidade social sob a ótica da filantropia. Isso está muito ligado também à questão da geração. Assim, as gerações mais antigas tendem a ter o ideal da filantropia e de que eu quero dar e não quero... Eu estou dando e não me preocupo com isso. Só que isso não é bom, porque a gente entende que a empresa tem essa lógica de eu vou dar porque eu tenho bastante dinheiro, eu vou dar para esse projeto. Não me preocupo com ele, esse dinheiro é de vocês. Mas isso tira do projeto a obrigação dele de acompanhar aquilo, de acompanhar o que ele está fazendo, se ele está dando resultado, se ele precisa mudar alguma coisa ou não. Então, eu acho que a gente ainda esbarra um pouco nessa lógica da filantropia, principalmente quando a gente trabalha com gerações mais antigas. Mas a gente tem percebido um cenário muito positivo nesse sentido. Quando a gente começou, a gente esbarrava mais, né, nessas pessoas, nessas empresas que não entendiam. Quando a gente ia começar a falar, né, olha, a gente tem que trabalhar de forma estruturada, estratégica, ter uma causa, um plano de ação, um programa de responsabilidade social.
e as pessoas ainda torciam um pouco o nariz, entendiam, não, mas eu quero só qual projeto que eu vou doar e pronto. E hoje em dia isso tem se tornado cada vez menor. E é até um risco, porque hoje em dia com a comunicação, né, redes sociais e todo esse processo globalizado, você não consegue simplesmente fazer um repasse de dinheiro. Você, de uma certa forma, você associa o seu projeto, a sua empresa e a sua marca a esse projeto. Então, se ele não está sendo monitorado, se ele não está sendo bem gerido, corre o risco dessa marca ser impactada negativamente. Então, você leva anos construindo uma reputação positiva para ela se perder em um dia. É a importância de não só planejar o projeto, mas também de ir para essa ação com o coração, né? Com o sentimento. Não adianta você ir lá somente contribuir com algo se você não está acompanhando, você não está vendo o resultado, né? E aí eu lembro que por 2 vezes a gente participou de algumas interações em uma ONG, também em um projeto social, e o quanto que eu fiquei emocionado de aprender com aquelas pessoas. Na época a gente dividiu muito sobre isso. E vocês completando aí quase 10 anos, conseguiriam dividir alguma coisa com a gente? A gente, trabalhando muito nessa metodologia que a Sabrina falou sobre a ótica do investimento, você precisa monitorar, criar indicadores, mensurar. A gente tenta quantificar todos os resultados. Só que os resultados mais expressivos na gestão de projeto social, eles não são quantificados, eles são qualitativos. E tem um projeto que, inclusive, a Megamart até patrocinou através da lei do ISS, que é o projeto da Agência do Bem. Eles têm uma escola de músicas de instrumentos clássicos em várias comunidades do Rio e os principais alunos se destacam e montam uma orquestra. Eles tinham um patrocinador que tem uma atuação no Brasil, mas tinha uma sede na França. E esse patrocinador, para sua convenção de final de ano, levou 12 alunos dessa orquestra para tocar na convenção deles em Paris. A gente quantificou quantas pessoas foram, mas a gente jamais vai conseguir colocar em números o impacto disso para essas crianças de comunidade. Porque é você tirar essas crianças de uma realidade muito cruel e mostrar para elas que o mundo é muito maior do que o que elas conseguem enxergar dentro da sua visão limitada. Então, você ampliar a visão de uma criança e mostrar para ela que ela pode conquistar o mundo, a gente jamais vai conseguir colocar isso num relatório. E você falando essa história do avião, eu lembrei a história do ônibus. Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente foi no Bosque da Barra, a gente trouxe uma garotada que não tinha mais do que 9 anos e pegaram um ônibus, passaram pela praia e muitos ali emocionados porque nunca tinham visto o mar, né? E eu me lembro, nesse projeto que a gente fez no Bosque, era uma atividade super lúdica e a Megamart forneceu lanche, que era pão de queijo. Exato. E mate. E as crianças não lancharam, levaram um lanche para casa, porque os seus pais não tinham comida. Então eles comeram ali, colocaram um pão de queijo no copinho e guardaram na bolsa. Ó, aquela palestra que a gente fez lá no Saúde Criança, ela foi, assim, muito impactante. Mas essa dessas crianças, cara, assim, não posso lembrar que eu fico emocionado. É incrível o que foi aquilo. Eu me lembro que a gente fez uma atividade com tinta também, para, né, soltar um pouco as crianças. E era só tinta e papel, e eles estavam super emocionados. E depois eles levaram a mudinha para casa. Nossa, a gente pode levar, é nosso mesmo. Então, é o tipo de coisa que a Isabela falou. A gente tem muita dificuldade de mensurar, e apesar da gente brigar muito, né? Não, a gente tem que mensurar, tem que acompanhar. O grande resultado, ele é qualitativo e é isso, assim, é o emocional falando mais alto. Ele é invisível, né? Além da Lamparina ser responsável pela nossa causa social, a Megamart também fez com vocês um projeto que foi o lançamento do primeiro livro cultural sobre a erva mate no Brasil. E esse estudo ele leva à sociedade um melhor entendimento sobre o produto que está na natureza do brasileiro e enraizado no hábito do carioca. Como foi coordenar esse projeto? Como é que foram as interações com a história, né, do Brasil, a história do Rio de Janeiro, a história do mate? Pra gente foi um desafio muito gratificante, porque era uma temática que a gente não tinha muito conhecimento, apesar, por exemplo, eu sou uma super consumidora de mate, eu não conhecia muito a história. Mas para mim o que foi mais interessante foi justamente entender esse link de um produto que ele é originário do Sul
e que é, ao mesmo tempo, a cara da cultura do Rio de Janeiro, né? Da nossa cultura de praia, do carioca. E a gente fez uma viagem para o Paraná, quando a gente foi lá conhecer o cultivo da erva mate, e foi muito legal perceber o quanto ele é importante para a produção local dos agricultores familiares, como ele passa de geração para geração. A gente visitou um pequeno produtor lá que começou com o avô dele, passou para ele, estava indo para o filho, e eles estão numa área que tem outras culturas, que tem uma série de problemas, assim, de cultura de tabaco e tal, e aí por conta disso os produtores têm até alguns problemas de saúde, e o pessoal que cultiva o mate, eles são como se fosse um oásis no meio disso tudo, assim, eles têm muita felicidade em trabalhar com a erva por conta disso, de ser uma tradição familiar, e também deles serem consumidores do que eles mesmos produzem. Então pra gente foi muito legal. E ao mesmo tempo, quando a gente voltou pro Rio, a gente foi pra praia, conversou com os vendedores de mate, a gente conheceu um dos primeiros vendedores da praia, que é o seu Zé, contou várias histórias pra gente, como ele criou os filhos por conta do mate. Aí a gente conheceu outros vendedores que também têm a mesma trajetória. Então pra gente isso foi... A gente visitou um museu também, o Museu do Mate, que a gente nem sabia que existia. Então foram várias histórias que a gente foi descobrindo de algo que tá aqui, tá no nosso dia a dia, e a gente não tinha essa dimensão, né, como um todo. Mais do que ter a dimensão, o curioso nisso tudo é que a gente não encontrou nenhuma pesquisa ou nenhum registro que conte a história do mate no Rio de Janeiro. Então é um produto tipicamente carioca, tem toda uma questão cultural das praias, o carioca consome muito, e não tinha esse registro, não existe um documento que conte essa história, essa trajetória. Então, conhecer esses personagens, fazer essas conexões, mergulhar nesse contexto histórico foi muito legal. Pra gente também foi um grande avanço de compartilhar essas informações, receber essas informações de vocês, dividir um pouco também a nossa vivência e experiência que nós tivemos com o mate, porque tudo começou com o mate, né? Tudo surgiu quando um empreendedor, né, teve a visão de trazer para o ponto de venda o mate, as misturas. Então também para a gente foi assim, uma grande descoberta e uma experiência prazerosa. Sem dúvida alguma, a sociedade também vai ganhar com essa informação, com essa cultura. Em 2019, a Megamate vai lançar o Instituto Megamate, que é uma segunda fase do nosso comprometimento com a sociedade em devolver um pouco daquilo que a gente vem conquistando. Quais as expectativas que a Lamparina tem na criação desse instituto? E quais os cuidados que as pessoas da Megamate, tanto os profissionais da franqueadora, quanto os franqueados e fornecedores, precisam ter para uma longevidade desse projeto social que requer muito cuidado? A expectativa é a melhor possível, Júlio. Quando uma empresa cria um instituto, né, a criação de institutos e fundações empresariais, elas tendem a ampliar a atuação social, dar mais legitimidade e força para a atuação socioambiental das empresas. Então, eu acho que a criação do Instituto ela vem confirmar essa vocação social da Megamate e coroar mesmo, né, um trilho que ela já iniciou e tem aí uma estrada para se consolidar dentro dessa atuação. Eu acho que é necessário alguns cuidados, porque o Instituto ele é uma pessoa jurídica que, claro, reflete muito na empresa, mas ela tem uma independência, ela tem uma personalidade, ela tem uma causa própria. Então eu acho que o ponto principal da criação de um instituto é muito comprometimento e responsabilidade. A gente não pode olhar para um instituto social e achar que ele é uma perna de marketing, uma perna de comunicação ou algo que vai dar algum tipo de compensação para a sociedade ou para o consumidor ou contrapartida por alguma questão, enfim, falha da empresa. Não é esse o ponto. O Instituto ele nasce com a intenção de impactar positivamente a sociedade. Então é importante que a empresa, que as pessoas, que os colaboradores tenham esse comprometimento, tratem a temática com responsabilidade, ao se envolver em projetos, em ações de voluntariado, por exemplo, que levem isso a sério. Então esse é o principal ponto delicado e de cuidado. A gente apresentar comunicações, relatórios, prestação de conta. É muito importante que os institutos
se posicionem de forma idônea e comprovem a sua idoneidade, né? Os resultados expressivos da sua atuação. Então, eu acho que esses são os principais pontos. A questão da transparência, ela é ainda mais latente no instituto e numa fundação do que na atuação de sustentabilidade de uma empresa. Porque justamente para evitar o mau uso desse tipo de organização por empresas que têm como foco no instituto ou na fundação o objetivo de greenwashing, por exemplo, né, que é algo super criticado. Então, a questão da transparência é muito importante na prestação de contas, no monitoramento dos projetos, a origem e destinação dos recursos, tudo isso é algo para se ter muito cuidado. Assim, ele tem que ter uma contabilidade, um processo interno de gestão bem transparente. Então, eu acho que esse é um dos principais cuidados, além do que a Isabela colocou. E a outra coisa que eu acho muito interessante de um instituto é você poder ter um pouquinho mais de liberdade, às vezes, do que as empresas têm. Obviamente, ele tem uma ligação com a marca, ele reflete a marca, mas ao mesmo tempo ele dá uma liberdade maior de atuação, porque ele caminha na área do terceiro setor com mais legitimidade, entre aspas, do que uma empresa, porque ele não visa o lucro, né? O objetivo dele é o impacto social, a transformação social. Muito bom. E para a gente encerrar, vocês poderiam dividir com a gente os planos da Lamparina para 2019, o que está em pauta? A gente tem muitos planos. Para 2019, a gente está num processo de ampliação de equipe. Faz parte dessa, como eu falei no início da entrevista, faz parte desse nosso reposicionamento, desse plano de expansão desses 7 anos, né, desse amadurecimento. Então, a gente está no momento ampliando a equipe e a gente está num processo de prospecção agressivo para as regiões Norte e Nordeste. Segundo semestre de 2019, primeiro de 2020, a gente já pretende ter algum trabalho mais expressivo nessas... Que são regiões mais carentes de atuação em sustentabilidade mesmo, assim, por ter menos consultorias nessa área e por ter uma tradição também de inovação que fica um pouco atrás do eixo Sudeste, Rio, São Paulo. Não que não existam, né, iniciativas de inovação, mas elas têm pouca visibilidade, então a ideia é suprir um pouco isso. A gente tem tido bastante demanda vinda do Nordeste. Esse é o nosso principal plano de expansão e como alguns dos nossos clientes são multinacionais, a gente tem trabalhado com diretorias de sustentabilidade para a América Latina. Alguns projetos que a gente já executou no Brasil já estão sendo replicados em outros países. Então, não sei se nesse curto prazo, mas no médio, a gente tem plano também de ampliar a atuação junto com essas empresas que já são clientes para esses outros países, que, claro, tem um sistema diferenciado, né? A gente precisa entender a sociedade, a comunidade local, mas que são projetos que a gente já tem planejado de serem replicados em países como Argentina, Chile. Então, segue aí os nossos primeiros passos sonhando com a ampliação do nosso território. Bom, encerrando então esse nosso segundo episódio do MegaCast, hoje nós tivemos aqui a visão do que é um projeto social, do que é a atuação no segmento de sustentabilidade, com a Isabela e a Sabrina, que são as Lamparinas, que representam e são sócias da Lamparina, agência de sustentabilidade e projetos sociais. Foi importante esse papo para a gente ver a importância que as empresas estão dando para a atuação em sustentabilidade e projetos sociais, o quanto que é importante o entendimento dos profissionais, o envolvimento em busca desse propósito, da consolidação da causa de existir. E foi muito importante ouvir de vocês essa visão e esse esclarecimento para quem possa ouvir, também aplicar no seu negócio. Obrigado mais uma vez, vocês terem participado e até a próxima. Obrigada, Júlia. A gente que agradece. De fato, o mercado tem enxergado a sustentabilidade e a responsabilidade social de uma forma mais estratégica. Existem inúmeras pesquisas que mostram, né, essa tendência, o impacto disso, o retorno no lucro, o aumento do consumo, tudo ligado a essa questão, o viés da sustentabilidade. Então, a gente fica feliz com o crescimento desse segmento, corrobora muito com aquilo que a gente acredita, com a nossa causa, com o nosso propósito. Então, obrigada por esse canal, é muito bom a gente falar sobre isso. Parabéns à Megamate também por essa atuação, pelo seu trabalho na temática da sustentabilidade.
Estamos com muita expectativa para a criação desse instituto e cremos que ele vai só ampliar a sua atuação dentro do tema. Obrigada também, Júlio. Eu acho que é sempre muito gratificante falar do trabalho que a gente gosta de fazer. E eu e a Isabela, a gente gosta muito de falar sobre sustentabilidade, gosta de falar da Lamparina, porque de fato a gente acredita que não tem outro caminho. É por aí que a gente tem que seguir e não dá para voltar para trás. E como em todo MegaCast, a gente vai finalizar com um texto referente ao tema tratado nessa conversa. E hoje o texto é sobre responsabilidade social. Responsabilidade social é um conceito relacionado ao ato voluntário de empresas preocupadas com o bem-estar do público, tanto interno quanto externo. O chamado tripé da sustentabilidade é baseado em 3 princípios: o social, o ambiental e o econômico. Esses 3 fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Sem eles, a sustentabilidade não se sustenta.